TSE de São Paulo ordena que Lula e YouTube removam vídeo em que Lula pede votos a Guilherme Boulos. Porém, a direita, assim como Nicolas Ferreira e os demais deputados e pessoas envolvidas com a direita, entram com ação, justamente para que Lula seja penalizado, bem como Boulos, por esse ato que foi utilizando canais oficiais do governo, ou seja, utilizando máquina pública para fazer esse tipo de ato que é ilícito e criminoso, como diz os especialistas. Pessoal, vídeo um pouco diferente hoje, até porque a gente precisa comentar sobre ontem, em que Lula esteve em um ato do Dia do Trabalhador e com Guilherme Boulos ele cometeu o que especialistas dizem ou chamam de crime eleitoral ou ilícito eleitoral, ou seja, ele pediu votos ao pré-candidato Guilherme Boulos, que deve se candidatar à prefeitura de São Paulo, e obviamente que a internet não perdoa e todos caíram em cima do porquê Lula pode fazer esse tipo de situação enquanto o presidente Bolsonaro está inelegível apenas por reunião com embaixadores. Vai ficar por isso o TSE? Essa é a pergunta que não quer calar. Mas a Rede Lully já está passando aquele paninho que é justamente para tentar achar o lado bom do que aconteceu. O time do Boulos está dizendo, olha, a repercussão foi tão grande, inclusive impulsionado pelos questionamentos, que esse apoio do Lula ao Boulos furou a bolha. As pessoas ainda não estão discutindo a eleição municipal direito, a ideia é que esse apoio chegue na periferia e que as pessoas saibam sim que o Boulos é o candidato do Lula. Isso, neste momento, nos ajuda. As pesquisas mostram que o Boulos já foi passado, né, já foi ultrapassado pelo atual prefeito, Ricardo Nunes. Isso não é uma surpresa para a campanha dele. 6 meses atrás eu almocei com um dos integrantes da campanha, da pré-campanha do Boulos. Ele falou, a gente vai entrar na disputa atrás. Até então ele aparecia bem na frente porque Ricardo Nunes ninguém sabia quem era. Agora o prefeito conseguiu fazer uma série de entregas. A coisa está no pé em que eles sabiam. A ver se furar a bolha vai ajudar Guilherme Boulos. Por quê? Ele tem o melhor público dele em termos eleitorais é de quem ganha acima de 5 salários mínimos e tem ensino superior, o que obviamente está excluindo aí da conta a perifa de São Paulo. Então, pela perifa, ele foi atrás da Marta e agora traz antes do game Luiz Inácio Lula da Silva. A ver se essa foto aí vai ter o poder que eles estão imaginando. Mas não bastasse esse erro grave, ainda teve aquela famosa cara de tacho, uma expressão muito antiga que se usava na minha época e que não deu para esconder com esse ato que foi esvaziado. E deputados que estiveram na Câmara e usaram da tribuna para falar sobre um suposto fracasso no ato do Bolsonaro no Rio de Janeiro, onde tiveram milhares de pessoas. E não eram pessoas com bandeiras de sindicato, eram pessoas com bandeira no máximo do Brasil, que inclusive foram muito poucas justamente porque o presidente havia pedido que não fossem com bandeiras. E aí tiveram muitas pessoas de verde e amarelo, mas nessa teve inclusive uma reclamação do Lully, dizendo que foi um erro de convocação de público, que o ato estava muito vazio. Não pense que vai ficar assim. Vocês sabem que ontem eu conversei com ele sobre esse ato e eu disse para ele, ô Márcio, o ato está mal convocado. O ato está mal convocado. Nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. Mas, de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com 1.000, com 1 milhão, mas também, se for necessário, eu falo apenas com uma senhora maravilhosa que está ali na minha frente para conversar. Mas não bastasse um comício com quase público imperceptível e com a falta da USP para fazer aquela contagem que fez quando foi Bolsonaro no Rio de Janeiro, aqui o Estadão informa que o show em que o Lula pediu votos ao Boulos captou R$250 mil via Lei Rouanet, além de que teve um apoio da Petrobras. Então é realmente a utilização da máquina pública para fazer a divulgação do teu candidato, presidente Lula. Mas conforme a Rede Lully de telecomunicações, a punição para Lula e Boulos deve ser coisa de R$25 mil. Isso aqui são informações dadas por procuradores eleitorais que responderam às dúvidas da Rede Lully de telecomunicações. Ou seja, reunião com embaixadores, isso é muito grave e merece a inegibilidade de um candidato à presidência. Agora, crime eleitoral, isso não é tão grave assim, R$25 mil já basta.
Pois é, gente. Comentem pra mim aqui embaixo. Mas não para por aí. Nicolas Ferreira, bem como vários outros deputados, candidatos, pessoas ligadas à direita, já estão entrando com medidas para que Lula e Boulos sejam responsabilizados. Nicolas Ferreira fez o seguinte post no X, conta da rede social de Elon Musk. Lula acaba de pedir votos para Boulos, respeitando as regras eleitorais e utilizando do canal público de televisão do governo. Por uma simples reunião com embaixadores, Bolsonaro está inelegível e por muito menos fui multado em R$30 mil pelo TSE por posts nas redes sociais. Por este ato de hoje, representarei Lula e Boulos ao Ministério Público de São Paulo por campanha antecipada, condutas vedadas e improbidade administrativa. A pergunta então que não quer calar é: quantas horas TSE daria para Bolsonaro caso isso tivesse acontecido com ele ou com a direita? Comentem para mim aqui embaixo. Para finalizar, a gente vai ver algumas pessoas que já estão revoltadas com esse desgoverno e que estiveram lá nesse ato, mas que, olha, eles disseram que é por isso que a direita consegue lotar os eventos. Vamos lá. A intenção é chegar aí e de pagar tá vazia, não pode entrar. Rastro de bandeira pra jogar na barriga da pessoa, pode, mas a água não pode. Libera a água, libera o lanche do trabalhador. Criança não pode, família não pode trazer lanche pros filhos porque são barrados. Isso é ridículo, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Aí depois querem vir falar porque o pessoal da direita enche. Pô, lógico, é burro, não sabe fazer evento, idiota. É isso. Não sabe fazer evento, bando de idiota. Isso aqui é antidemocracia. Isso aí é palhaçada. E ainda chega a gente luta todo dia. Cadê a água? Dia pra descansar, pra celebrar. Cadê isso? Cadê? Aí pode entrar. Ele falou que é um ato privado. Que isso chegue nele. Tomara que ele fique sabendo. Que ele não compactuaria com isso. Não compactuaria. Tá errado. O Lula não compactuaria com isso. Para marcar esse território, para prestigiar. Estamos aqui para apoiá-lo. É a gente chega aqui do trabalhador. Isso. Nós vimos famílias que voltaram, porque não puderam adentrar o recinto com o seu lanche, com a sua família. Não é barato chegar aqui. Pessoal, e é por reportagens como essas que eu reproduzo para vocês que querem censurar a internet. E o presidente Bolsonaro, no dia de hoje, fez essa postagem que eu tô colocando na tela para vocês. É tudo invenção da sua cabeça. Por isso insistem tanto em censurar a internet. Para a imprensa tradicional ser a única fornecedora de informações divulgando a linha editorial cujos pagadores de bilhões de reais direcionam. Não querem liberdade de pensamento. A isso chamamos de comunismo. E olha o vídeo que o presidente Bolsonaro compartilhou do Boulos respondendo algumas perguntas sobre Cuba. Cuba é ditadura ou não? Não, não é uma ditadura. Cuba não é ditadura, Não é uma Venezuela é ditadura. E o Brasil... Aliás, teve eleições recentemente em Cuba. então... A democrática ditadura de Cuba acabou de condenar a 15 anos de cadeia uma mulher por fazer uma live em uma manifestação em Cuba. Essa semana, o Partido Comunista Cubano, o qual é muito democrático, ameaçou toda a sua população com pena de morte se eles se manifestarem. Não tem como, pessoal. Depois de todo esse fiasco de ontem, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam deste ato do Dia do Trabalhador feito pelo Lula? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Se tu não compartilhou esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram, tu tá perdendo de fazer isso e contribuir para que mais pessoas assistam o nosso conteúdo. Só assim o YouTube vai entender que o nosso conteúdo tem valor. Se inscreve e ativa o sininho porque é muito importante também para que tu receba nossos vídeos todos os dias. Eu vou ficando por aqui então. Até o nosso próximo vídeo aqui no Debate em Foco.